Sei que vocês já assistiram Demon Slayer, mas ele não é tão bom quanto vocês pensam. Fique no vídeo e descubra o porquê. Recentemente estava acompanhando os animes da temporada e tudo mais. Acabei vendo Vinland Saga, puta anime incrível, eu gostei demais desse anime. Acabei também vendo Hell's Paradise, outro anime bem legal da temporada. Acompanhei e tal, tô acompanhando. Falta só um episódio, se você estiver vendo isso na segunda. O próximo episódio sai sábado ou domingo, não lembro exatamente qual dia que é. E os animes são realmente bons. E, bom, eu fui ver o Demon Slayer, já que ele também estava cotado para sair na temporada, estava saindo uma nova temporada, e eu vi muita gente estressada, irritada, falando que o Demon Slayer estava ruim. Tava começando a piorar, a qualidade cair em relação a antes e tal, mas eu tava pronto pra pensar e ele nunca teve qualidade, a princípio. Então, pra mim, o Demon Slayer nunca teve um grau de, muito bom, incrível, como o Fullmetal, um Hunter da vida. Não chega nem perto, Attack on Titan que seja. Pensando nisso, eu trouxe alguns tópicos que provam que esse anime só é conhecido por causa da animação. E eu sei que esse anime, ele meio que furou a bolha, né, e acabou atingindo várias pessoas que não são acostumadas a assistir anime. E isso acabou fazendo com que eles levassem. Eu lembro bem no começo eu também passei por isso pelo Death Note, né? Que todo mundo gostava, só que não é tão bom assim igual era na época que eu assisti. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é referente à família do Tanjiro. Quando começa o anime, a gente tem todo aquele acompanhamento através do Tanjiro, né? Como é que tava acontecendo as coisas. E, bom, do nada, sem introdução, sem background, sem nada da história da família dele, apareceu todo mundo morto. E aí tu falou, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo morreu. Pra mim, a família dele ter morrido uma barata morrer é a mesma coisa, não conheço ninguém de lá. Então isso aí já começou a ser um ponto que não senti nenhum pingo de esforço da parte da autora de retratar isso. Isso aí pra mim foi algo realmente complicado. Indo pra outro ponto, no começo é bem legal, né? Tipo assim, até que dá um... assim, é razoável o anime. Você vê o treinamento, a evolução, você descobre mais sobre o mundo e tal. Você descobre sobre o vilão. Você acaba pensando assim, nossa, vai ser muito legal aquele vilão. Eu, pelo menos, fiquei pensando, nossa, o Muzan parece que ele vai ter um bom potencial aí no anime. A gente começa a ver sobre os Onis, começa a ver toda a estrutura. Eu falo, ó, legal, tem a espada. Só que, bom, tudo isso é meio que um elemento clássico dos shonens. Então é algo que a gente já espera que vai ter, né? Normal. Só que normalmente a gente espera algo mais trabalhado a partir disso. Por exemplo, a cor da lâmina. Você só mostrou uma vez, falou, quem tem a lâmina preta é sinal de mau agouro. E não mostrou mais, não falou mais sobre isso. O objetivo dos personagens foi muito fraco, né, em questão do Zoni. Eu achei que ninguém teve um objetivo claro. E também eu senti falta de uma perspectiva multidimensional. Aí vocês vão estar me perguntando, mas como assim? Vocês já pararam para assistir, por exemplo, Hunter vs Hunter? Que o Meruem nasceu super poderoso lá e tal. Ele tinha o domínio em todas as áreas, só que ele era uma criança, porque ele já tinha nascido, tinha poucos dias, só que tinha um conhecimento absurdo. E durante toda a obra do Hunter, a gente vê, nessa parte do Arco das Formigas, como que era a dualidade entre o ser mais poderoso, que nasceu poderoso, e um ser fraco, que foi se aperfeiçoando. Então a gente começa a entender o lado do vilão. Também no Vinland Saga, por causa do Askeladd, que é outro vídeo que eu fiz aqui falando, vocês podem até clicar aí no cardzinho e acompanhar, que fala sobre o personagem que ele realmente assume risco, ele vai atrás, ele busca por um prol maior dele, ele quer um objetivo maior, ele quer ir atrás, ele faz o que for necessário pra ir. E você acaba comprando a ideia do vilão. Mesmo ele sendo mal, você fala assim, pô, esse vilão aqui ele é mal, mas ele tem um objetivo e tal, você até começa a gostar do vilão. Isso aí não tem no Demon Slayer. Fala assim, o Muzan é mal, por quê? Porque ele é mal. Tem alguns vilões que você coloca mal que você ainda consegue entender e tal, mas isso aí pra mim ficou meio zoado, sabe? Não teve muita abordagem através disso. Principalmente porque o objetivo final do Muzan é um objetivo besta. Ele quer andar no sol, porque imortal ele já é. Ele falou, eu quero buscar a imortalidade pra poder andar no sol. Se ele viesse pro Rio de Janeiro, por exemplo, o cara ia se queimar lá e não ia querer mais nem saber de sol, nem nada. Então, pra mim, isso é um ponto extremamente negativo, que o objetivo frágil, né, o do vilão principal, não teve um controle muito grande da situação e tudo mais. Outro ponto também que eu senti muita falta, né, é a questão da falta de plot twist. Então, quando você está assistindo, você fala assim, nossa, aconteceu isso, meu Deus do céu, tal. Um exemplo claro disso é no Fullmetal, que você vê a busca pela Pedra Filosofal, e a gente vê o Ed entrando em conflito com isso, porque a Pedra Filosofal é feita de almas humanas. Então você começa a ver que o personagem não pode usar o seu objetivo em comum, ele tem que desenrolar outra coisa. Aí descobre que aquilo era parte de um plano maior ainda, que é parte de outro plano maior ainda. E começa a virar um ciclo que você fica em um loop de plot twist que a cada momento que chega, você tem uma explosão que você fala, que isso, muito legal, quer acompanhar mais, quer devorar o anime. Então causa muito essa sensação em alguns animes, e o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, não causa isso no momento algum. É uma história extremamente linear e simples, né? Então, vamos ter um combate aqui, vamos ter um modo de treinamento, depois do treinamento vamos ter uma luta, e pronto, acabou. Vai conhecer os Hashira e tal,
Acabou. Basicamente é extremamente repetitivo. É tipo um jogo de porrada, não tem história nenhuma comparado a esses animes extremamente bons. Bom, outra coisa que eu queria levantar pra vocês, se vocês estiverem morrendo de raiva de mim por estar falando sobre isso, é a questão de como a história é simples a partir do segundo arco. Se você escrever uma história, qualquer pessoa escrever, usando a estrutura do Kimetsu, vira um novo arco. O protagonista ele vai para um local. Nesse local que ele vai, ele começa a treinar com Hashira. Ele descobre novas habilidades para se tornar uma pessoa mais forte. E a partir disso, ele vai evoluindo. Só que de repente, um Oni Lua Superior chega e encontra eles. A partir disso, o Hashira morre, ou não morre, né? Fica a critério de você, ficar à beira da morte, ou inutilizado e tal. E a partir disso, o Tanjiro começa a crescer, ficar cada vez mais forte. E no momento de superação, junto ou separado do Hashira, ele derrota o Oni Superior. Essa é toda a estrutura de Kimetsu. Principalmente nas últimas temporadas, não tem nada inovador. É basicamente a mesma coisa, a mesma luta e tudo mais. O que é bom nesse anime? Os poderes e o combate. E os poderes entre várias aspas, né? Porque é só a questão das habilidades serem bem desenhadas, de ter alguns poderes em elementos da natureza, coisa que tem em diversos animes. Naruto principalmente tem isso. Então, se vocês forem parar pra pensar, não tem nada de sistema de combate propriamente dito. Igual um sistema, por exemplo, que eu fiquei impressionado, que é o do Hell's Paradise. O sistema de combate do Hell's Paradise é excelente. O Hunter também é outro sistema excepcional. Tem toda uma estrutura, um planejamento atrás. Que Kimetsu não, pega uma espada, ela pega fogo, água, o que seja, o elemento que você quiser e bate no outro ali. Tem algumas formas. É isso. Então, quem salvou esse anime de não ser um fracasso foi o Ufotable com a sua incrível animação, que nunca nos decepcionou, né? Bom, essa é a minha opinião, pessoal. Não esqueça de se inscrever e deixar um joinha. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Falou!